E aí, Guilherme, beleza, cara? Boa Boa noite. noite, professor. Só você, mano. Viu um detalhe da base dele? Não, é pior que eu não tava aqui na monitoria, eu não consegui saber se tem mais gente. Pois Mas acho que é. vai chegando gente. Ontem chegou 12 pessoas no meio da aula. Ó, legal. Pô, mas na moral, que eu não posso esperar muito, não, cara, porque tem que dar as coisas, né? Eu vou esperar até 7h10, e aí eu começo. Aí depois de 7h10 também não dá, não, que aí já é demais. É exagero. Oi, Radija. Tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, acho que eu vou começar, porque senão demora demais também. E... Nossa, vixe, velho. Cadê o menino aqui? Aqui, aqui, aqui. Tá dando pra ver aí? Tá aparecendo. Pois tá bom, vamos nessa. É,
Beleza. Ao passado, a gente ainda estava falando de energia, né? É, falamos sobre... Puxa, Maria, tá acontecendo? Ixi, puxa, Maria. Vale. Não sei, o bicho ficou doido. Acho que tem que trocar ali, não? Nas opções de pincel ali. Pô, eu não sei, eu tô com o pincel normal. Que negócio mais esquisito. Peraí. Vou arrumar isso aqui. Oi, que negócio esquisito. Olha só, não tá me dando outra opção. Será que eu cutuquei uma coisa que não era pra eu ter cutucado? Acho que eu cutuquei uma coisa que não era pra eu ter cutucado. Não aparece do botão direito se você clicar ali no pincel, não? Provavelmente. Bem pensado. Opa, Não, acho que não. não. Olha, peraí. Oxe, Maria. Você pode tentar fechar e abrir de novo. Dar um Ctrl S, É, né? Olha só, que negócio mais... né? Eu, hein? Peraí, deixa eu fechar e abrir de novo isso aqui. Tá salvo ali mesmo? Que provavelmente se você fechar e abrir, ele vai pro pincel normal de novo. Ele volta, né? É. Vamos aqui. Você não fica olhando minhas coisas não, viu? Coisa minhas cores. Sorvete de história. Opa. Ah, agora sim. Boa noite, Fernanda. Não, peraí, foi a Fernanda que entrou? Foi. Boa noite, Fernanda. Tá, vamos lá. Agora vai. Pronto. Então, aula passada a gente estava falando sobre energia, né? A gente falou sobre conservação de energia e sobre geração de energia, né? A gente falou sobre as diferentes usinas de geração de energia e alguns pontos positivos e negativos das diferentes formas de geração de energia elétrica, né? São as usinas são locais em que uma forma de energia é transformada em energia elétrica, seja qual for essa forma de energia original, né? Da grande maioria delas é cinética, tirando a energia solar, né? As placas fotovoltaicas que transformam energia luminosa em energia elétrica. Todas as outras, de alguma forma, usam alguma coisa para gerar energia cinética para gerar energia elétrica. Mas e aí, o que é a energia elétrica? Pois pronto, hoje a gente vai entrar especificamente na energia elétrica. Eu espero que não esteja fazendo muito barulho aí, tá? Hoje eu estou em um lugar diferente, talvez tenha um pouquinho de barulho da rua. Mas se ficar muito ruim, vocês me falam que eu tento melhorar as coisas aqui, tá? Mas vamos lá. Energia elétrica. O que é energia elétrica? Energia elétrica é uma das formas de energia que a gente conhece, uma das mais usadas, né? Atualmente, assim, a gente usa em tudo, estamos aqui, energia elétrica, né? Mas o que é mesmo, né, energia elétrica?
Elétrica, essa palavra, eletricidade, elétrica, vem do mesmo lugar de, deixa eu botar em outra cor, elétron. O elétron, eita, o elétron é, na física, uma das coisas mais importantes que a gente vai estudar, certo? Na química também. O elétron é uma das partes que compõe o átomo. Eu não sei se vocês já estudaram isso em química. Né? A gente tem o elétron, o próton, deixa eu botar de outra cor. O próton e o nêutron. Nêutron. Eu acho que tem um papelzinho aqui. Nêutron. Basicamente, né, se a gente for colocar assim de uma forma relativamente simplificada, não. É isso mesmo. O elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva e o nêutron tem carga neutra, certo? Eu vou colocar aqui no zero. Zero. E... Ok? Basicamente falando. São os três elementos básicos que compõem um átomo. O próton e o nêutron compõem o núcleo. Então, próton e nêutron compõem o núcleo. E o elétron, a órbita, né, ele fica por fora. Eu vou colocar aqui órbita. Certo? Mas o que é carga? É uma propriedade dessas partículas, certo? É uma característica delas. É tipo massa, é tipo temperatura, é tipo densidade. Carga é uma dessas propriedades. A carga pode ser negativa, positiva ou neutra. Em corpos, né, assim, o elétron sempre tem carga negativa, o próton sempre tem carga positiva, o nêutron sempre tem carga neutra. Em corpos maiores, essa carga vai depender da quantidade de prótons, elétrons e nêutrons no corpo, né? Se tem um próton e um elétron, teoricamente isso se cancela, né? Você tem um negativo e um positivo, se cancela. É um pouco mais difícil do que isso, tá, gente? Não é exatamente isso, não. Estou simplificando aqui. Mas a ideia é mais ou menos essa, certo? Então, elétrons têm carga negativa, prótons têm carga positiva e dependendo da distribuição deles, né, da quantidade de cada um deles em um corpo, esse corpo pode ter mais carga, menos carga, né, ou nenhuma carga, enfim, carga mais positiva, carga mais negativa ou carga neutra. Certo? O que era que eu ia... então vamos lá. Um corpozinho aqui, né, meu corpício. Vamos pensar que isso aqui é uma bolinha de qualquer coisa que vocês queiram. Uma bolinha de metal, certo? Isso aqui é uma bolinha de chumbo. Bolinha de ferro, melhor. E aí, para medir a carga dela, basicamente a gente iria contar quantos eletronzinhos tem nela, certo? Várias carguinhas negativas, ou quantos prótons, né? Aí aqui a gente saberia a carga dela. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu tenho 3 positivas, eu corto 3 negativas, eu fico 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas negativas. Ele teria carga 6, entre aspas, certo? É mais ou menos essa a ideia. Então, isso que é carga, ok? Essa é a carga de um corpo. Um corpo carregado, então, vamos usar esse aqui, deixa eu apagar esse aqui só para explicar direitinho. Um corpo carregado, deixa eu botar aqui minhas carguinhas. Eu vou dizer que esse corpo aqui está carregado positivamente, certo? Deixa eu fazer de outra cor, acho que vai ficar mais bonito. O corpo está carregado positivamente. Um corpo carregado positivamente gera uma coisa ao redor dele,
uma área de influência, certo? Eu vou colocar aqui em azul. Ele gera aqui ao redor dele uma área de influência que a gente vai chamar de campo, certo? Isso aqui é o campo elétrico. Campo elétrico porque ele está sendo gerado por uma carga elétrica, certo? A gente também tem o campo magnético, que a gente vai ver lá para frente. Também tem o campo gravitacional, que a gente não vai ver. Mas tem outros tipos de campo também, mas esses são os mais importantes. O campo elétrico é uma região em torno de uma carga que tem potencial. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, certo? Mas como é que funciona, basicamente? Imagina o seguinte, essa carguinha aqui, ela gera linhas assim, certo? Que fazem isso aqui, elas saem da carguinha, a gente vai imaginar que todas essas setas têm o mesmo tamanho, certo? A gente vai imaginar porque a gente é muito generoso comigo. Todas essas setinhas têm o mesmo tamanho, ok? Então, ela gera essas setinhas aqui para fora, que são a região de influência dela, certo? Se fosse uma negativa, deixa eu colocar aqui. Se fosse uma negativa, ela também vai gerar um campo. E esse campo é o contrário, ele é para dentro. O que que isso significa? No fundo, nada. Certo? Isso é só por convenção. É só para a gente diferenciar o negativo do positivo. O positivo aponta do centro para fora, o negativo aponta de fora para o centro. Certo? Né? Da borda para o centro. E essa zona de influência é uma região onde outras cargas, né? Assim, é onde essa carga pode influenciar outros corpos que estão perto dela. O que que isso significa? Se eu pegar um outro corpício e colocar ele aqui, ele vai sofrer uma influência desse campo elétrico. Que influência? Depende. Depende da carga que ele tem. Se ele tem carga neutra, nada acontece. Se ele tem carga positiva, o que vai acontecer é o seguinte, ele com carga positiva, o campo elétrico dele vai ser assim. Se ele tem uma setinha para cá, esse campo tem uma setinha para lá. Ó. Então, eles vão se empurrar e essa carguinha aqui vai empurrar essa carguinha aqui para fora. Deixa eu botar aqui em amarelo. Essa carguinha vai vir para fora do campo elétrico, certo? Se fosse o contrário, se fosse uma carguinha negativa, aí ia ser o seguinte. Uma carguinha negativa ia ter o campo apontando para cá e essa aqui ia ter o campo também apontando para cá. Então, elas iam se atrair, porque os campos juntam, né? Então, essa daqui ia chegar para cá, essa aqui ia chegar para cá. Como eu desenhei essa aqui bem maior do que essa daqui, claro que é essa daqui que ia ser puxada, né? Mas essa daqui também é puxada um pouquinho para lá, só que ela é muito maior, então a gente vê isso muito menos. Aqui é a mesma ideia. Se eu botar uma carguinha negativa aqui dentro, ela vai ficar com um campo apontando, né? Ó, a carguinha. Deixa eu botar aqui. Aqui temos aqui uma carguinha negativa, e aí o campo dela aponta para cá, o campo da outra aponta para cá. Como elas são opostas, vai mandar essa carguinha para fora. Se fosse uma carguinha positiva, ia puxar ela para dentro. Certo? O que que é isso? O que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que dentro do campo elétrico, a gente tem, eu vou colocar aqui uma setinha, dentro do campo elétrico é uma região em que existe a possibilidade de acontecer força elétrica, certo? O campo elétrico é uma região de potencial, a gente falou de energia potencial lá atrás, né? E a gente vai falar do potencial elétrico também.
Mas é basicamente a mesma coisa. Né? Isso aqui é uma região que tem potencial. Não significa que uma coisa vai acontecer. Mas se eu ponho um corpo aqui, ele tem potencial de ser atraído ou repelido. São esses os termos bonitinhos. Eu acho que eu não falei esse. Cargas opostas. Eu vou colocar aqui embaixo. Opostos atraem, iguais repelem, que nem repelente. Então, isso é o que a gente chama de potencial. Dentro dessa região, dentro desse campo elétrico, você tem o potencial elétrico, que é o potencial que essa carga tem de mexer com outra, né? De influenciar em um outro corpo que é colocado ali dentro. De exercer força elétrica. É que nem lá atrás. A energia potencial gravitacional, por exemplo, é a capacidade de um corpo de cair, basicamente, né? De sofrer realmente a ação da força gravitacional. O potencial elétrico é a capacidade de sofrer ou de aplicar força elétrica, certo? Eu vou colocar aqui a fórmula de força elétrica, mas vocês não precisam se preocupar com ela, tá? Não é uma coisa que cai no Enem, não é um conteúdo que eles cobram, mas eu vou colocar aqui, é o que a gente chama de lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Isso aqui é um O, tá? Lei de Coulomb. Essas duas aqui estão relacionadas. Certo? Por quê? Porque a força elétrica é igual a K, que é a constante eletrostática, vezes a carga 1, carga a gente chama de Q, vezes a carga 2, dividido pela distância entre as duas ao quadrado, certo? Não precisa preocupar com isso aqui, eu estou colocando aqui só para vocês saberem, eu vou, né, assim, ó, se aumenta uma carga, aumenta a força. Se aumenta outra carga, aumenta a força. Constante eletrostática é a mesma, a gente vai usar a mesma sempre, porque sempre no ar ou no vácuo é a mesma coisa. Então, se eu aumento a carga de uma, vai aumentar a força entre elas. Se eu aumento a carga da outra, também. Se eu aumento a distância entre elas, como a distância está aqui dividindo, se eu aumento a distância, a força diminui. Então, quanto mais longe uma carga tiver da outra, menor é a força entre elas. Quanto mais perto, maior é a força. Certo? Essa é a lei de Coulomb. E ela é que dá o valor da força elétrica. A gente também pode, usando isso aqui, usar o campo elétrico, que então o valor do campo elétrico a gente chama de é quase a mesma fórmula. É K, eu vou colocar uma outra setinha aqui. K vezes a carga Q dividido pela distância D. Ih, ficou apertadinho aqui, né? Mas dá para entender. O campo elétrico é igual a essa mesma constante aqui, vezes a carga, que você está medindo o campo, dividido pela distância onde você está medindo o campo. Então, se eu quero medir o campo nesse ponto aqui, eu vou pegar essa distância D, e vou pegar essa carga, a carga desse bicho aqui, essa distância e a constante eletrostática, jogo aqui e eu tenho o campo elétrico. E aí e aqui eu tenho a força elétrica, eu pegaria, por exemplo, essa distância, a constante eletrostática desse meio aqui, e aí calculo a força elétrica. Não precisa se preocupar com nada disso, eu estou só explicando para colocar aqui, mas isso aqui não é um conteúdo que costuma cair no Enem, então. Não, tá? Eu não achei nenhuma questão que usasse essa fórmula aqui, nenhuma dessas duas. Então, não é uma coisa que vocês precisam realmente se preocupar. Vocês precisam saber é isso. Quanto maior a carga, maior a força. Quanto maior a distância, menor a força. Certo? Na verdade, é isso. Tá? É isso que a gente tem de conteúdo para agora. É um conteúdo um pouco
esquisito, assim, de começar. Eu vou fazer uns exercícios aqui de campo elétrico para a gente entender um pouquinho melhor. Depois a gente avança um pouco mais nessa matéria, tá? Mas, ó, vamos lá. Em museus de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. Descarga, né? Ela descarrega, perde carga elétrica. O gerador de Van de Graaff, a figura 1, é isso aqui, ó. É essa bolona aqui. É um exemplo como atestam as faíscas, figura 2, que ele produz. Dá para ver o raiozinho aqui, ó? Tem um raiozinho bem aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na coisa. Eu espero que sim. E o que é isso aqui? Aqui você tem basicamente um gerador de energia elétrica que manda energia para essa bolona aqui e essa bolona descarrega energia nessa outra bolinha, certo? É uma coisa bem interessante isso aqui. E fica essa faísquinha passando. Ele faz um barulhinho de... É legal. Qualquer coisa eu mostro no vídeo, se der tempo. Tá, vamos lá. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento, então ele está ligado, com a mão, você pega mesmo com a mão, e uma lâmpada fluorescente. Essas lâmpadas compridas, né? Você pega ela assim, com a sua mão, e chega perto dele, né? Chega perto do gerador. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela está desconectada, você está segurando a lâmpada, não tem fio, ela brilha por breves instantes. Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação figura 2, né, se ela for aproximada, se você pega essa lâmpada aqui e bota ela aqui assim, né, ó, bota a lâmpada aqui, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, nessa descarga que acontecer, a lâmpada também vai brilhar, mesmo que ela não receba nenhuma descarga elétrica. Então a lâmpada está, eu vou até desenhar aqui para ficar mais claro. A lâmpada vai estar bem aqui assim, ó. Né? Tá aqui a lampadinha bonitinha. E aí você está segurando, né? Você está aqui bonito, segurando aqui a lâmpada. E aí, assim que passa essa descargazinha aqui, entre eles, não tem nada chegando na lâmpada, mas passou aquela descargazinha ali entre eles, a lâmpada acende. Certo? E aí, né, pergunta, a grandeza física associada ao brilho instantâneo. Então, como é que é o negócio? Eu só cheguei perto. Eu cheguei na área ao redor do gerador e por causa disso ela acendeu. Como é que isso funciona? Vamos olhar. Carga elétrica? Não, porque a lâmpada não tem carga elétrica e a descarga, né, a troca de cargas, a gente vai ver mais sobre troca de cargas na aula que vem, mas a descarga elétrica está acontecendo entre esses dois corpos, entre a bolona e a bolinha, não tem nada chegando na lâmpada. Então não é carga elétrica. Campo elétrico, beleza, esse aqui tá legal. Por quê? Porque essa bicha, essa bolona aqui, tem carga elétrica, né? Ela tá tendo carga aqui e ela gera um campo elétrico ao redor dela. Vou colocar aqui campo elétrico, certo? Ela gera um campo elétrico aqui ao redor dela, que quando eu ponho a lâmpada aqui perto, ela gera uma força elétrica na lâmpada que faz os elétrons de dentro da lâmpada se mexerem e a lâmpada acende, certo? Eu vou ver se eu acho um vídeo disso antes da aula terminar, eu acho que vai ser legal de mostrar. Então, é realmente o campo elétrico que faz isso acontecer. Vamos olhar as outras só para a gente, né, ter certeza do que a gente está falando. Corrente elétrica, não, porque não tem corrente aqui acontecendo, a gente vai ver corrente um pouco mais na frente, mas para ter corrente a gente precisa ter um condutor. E não tem condutor, porque, né, não tem nada conectando esses dois aqui além do ar. Então, não é corrente elétrica. Capacitância elétrica,
também não, é um negócio que tem a ver com capacitor, é uma outra coisa, a gente acho que nem vai ver isso. Um negócio que tem nada a ver. Condutividade elétrica, também não, porque, né, conduz, isso aqui conduz. Até aí, eles conduzirem eletricidade, né, grandes coisas, conduz eletricidade. E aí? Não muda nada. Então, realmente, o campo elétrico do gerador Van de Graaff faz a lâmpada acender. Beleza? E vamos para a próxima. Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, que é a descarga descendente. Então, sai da nuvem, né? Eu vou botar aqui uma nuvenzinha. E aqui está o chão. Então, o raio pode vir descendo, que é a descarga descendente. Ele pode ir do solo para as nuvens, que é a descarga ascendente. Então, ele faz o contrário. Ele vem assim, do chão para a nuvem, ou entre uma nuvem e outra. Eu vou botar outra nuvenzinha aqui. Parece uma pipoca esse negócio. Ele pode fazer assim, certo? Entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes, essas duas aqui são elas duas que a gente está interessado, podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas que induz uma polarização oposta no solo. Depois a gente vai ver isso aqui de indução e de polarização e tal, a gente vai ver isso aqui com calma, tá? O que é importante aqui? Acumula carga. Então, ou a nuvem ou o solo vai acumular carga. A nuvem pode ficar aqui carregadinha positivamente. Aí, o solo, como a nuvem está carregada positivamente, lembra da coisa da atração? Os opostos se atraem. Como aqui tem muita energia positiva, a energia negativa daqui, né? A carga elétrica negativa vai ser atraída para aqui, para a beiradinha, então aqui vai ficar mais negativo. É isso aqui que acontece. Ou o contrário, né? Pode ter carga negativa aqui e positiva aqui embaixo, tanto faz, dá na mesma. E aí, quando acumula muito, elas trocam de carga e aí tem um raio. Acontece por causa desse acúmulo de cargas aqui. Então, essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do ou da... Vamos lá. Campo magnético da Terra. Não, porque o campo magnético da Terra é fixo. Ele é o mesmo sempre. Mesmo que ele mude de um lugar para o outro, no mesmo lugar ele tem o mesmo valor constantemente. Então, não aumenta o campo magnético da Terra. Corrente elétrica gerada dentro das nuvens. Também não tem corrente dentro da nuvem, porque essa carga está aqui paradinha. Então, não tem corrente aqui. Resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo. Não, porque a resistividade elétrica do ar também é uma coisa constante, certo? Resistividade elétrica também é outra propriedade dos materiais, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, que é constante, ela depende do material. Então, não vai mudar a resistividade elétrica do ar. Campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Aqui tá beleza. Porque eu aumentei a carga. Se a gente for olhar atrás, ó, se eu aumento a carga, eu aumento o campo. Então, se eu aumentei a carga na nuvem, eu aumentei o campo elétrico aqui no meio, eu vou aumentar essa polarização, eu vou aumentar essas cargas aqui embaixo que estão aparecendo, certo? Se eu aumento essas cargas aqui, essa descarga acontece. Então, é isso. Aumenta a intensidade do campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Certo? Essas foram, inclusive, as duas únicas questões que eu achei falando sobre qualquer coisa disso de tanto de carga, quanto de campo, quanto de força. Eu dei uma pesquisada, essas foram as duas únicas que eu encontrei. Então, realmente não é uma coisa que vocês precisam se preocupar nesse sentido. Mas é importante que vocês entendam o que isso aqui está dizendo, porque vai ser importante para a gente falar de mais coisas no futuro, tá certo?
Uma aulinha mais tranquila hoje. Eu vou botar aqui o videozinho aqui no YouTube da lampadinha, que eu acho que vai ser divertido. Lâmpada, gerador Van de Graaff. Vou botar esse aqui que é curtinho. Será que dá para vocês ouvir? Mas acho que não precisa, não. Mas eu acho que tem uma opção que você tem que ativar o áudio pra gente Mas ouvir. eu acho que não precisa. Precisa ver o negócio aqui acontecendo. Você não precisa ouvir o que o homem está falando, não. Porque a explicação que ele vai dar é a mesma que eu dei. Ó, vai ligar o bicho. Aí, olha só. Dá para ver que ela tá brilhandinho? Olha só. E não tá encostando. E ela acendendinho. Olha só que legal. Será que não tem um vídeo melhor que esse aqui, não? Vamos olhar esse aqui, que parece que esse aqui tá mais legal. Olha lá. Ó, o choquinho que fica passando entre eles, tá vendo? Isso aqui e um raio é basicamente a mesma coisa, certo? É uma descarga elétrica entre um corpo carregado e um corpo, né, entre corpos carregados de polaridades diferentes. Ó a lâmpada, ó que legal. Só de chegar perto, o cara tá segurando, ela não tem fio, não tem nada e ela fica acendendo. Ó que legal. Acho isso o máximo, cara. Eu acho isso muito divertido. Será que eu consigo achar o raio ascendente? Acho que vai ser legal também isso. Olha só. Esse aqui é curtinho? É curtinho. Oh, cor chato. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha ele subindo, cara, que legal. Ó que massa isso, velho. Ele faz tchum, tchum, tchum. Muito divertido isso. Olha, 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 olha. É, é isso. É esse o nosso rolê. Cadê? Tava aqui. Certo? Beleza? Uma aulinha mais tranquila hoje, para a gente começar esse nosso estudo da eletricidade, certo? E na próxima aula a gente aprofunda um pouquinho mais. Vamos falar sobre eletrização, sobre gaiola de Faraday, sobre como fazer para você não morrer com um raio, que é bom, a gente gosta, né? Sobreviver é importante. Aula que vem a gente vai falar sobre isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E alguém falou uma coisa. Beleza. Ó, veio gente. Eu fiquei preocupado de não vir ninguém. Quando eu abri aqui, a sala não tinha ninguém. E aí, Cláudia, Simone, Marlúcia, Letícia, Caroline, Amanda. Boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. Espero que essa aula tenha feito sentido. Quem chegou mais tarde, dá uma olhada lá no YouTube, que esse conteúdo aqui é importante, tá, gente?
Isso aqui é importante para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente. Mesmo que esse conteúdo especificamente não caia tanto no Enem, ele é muito importante para a gente conseguir fazer sentido do que vai vir depois. Que aí é um pedaço que cai muito, que são circuitos, potência, todas essas coisas que o Enem adora e a gente vai ver com mais gosto. Imagine que, sem ser a próxima aula, a outra, a gente entre nessa coisa de circuitos. Aí vamos passar um tempinho em circuitos. Acho que a gente vai ter umas 2 ou 3 aulas só falando sobre circuitos, tá? A próxima aula, né, que nem eu falei, a gente vai falar sobre eletrização, gaiola de Faraday e tinha mais uma coisa que eu agora não lembro o que era não, mas que está aqui anotado, que aula que vem a gente vê. Beleza? Espero que tenha dado para entender aí. Vocês estão bem? Eu acabei cedo? Eu acabei cedo. Não é 7h45 que minha aula acaba? Ou é 7h50? Achei que fosse 7h45. Acho que eu fui apressado, então. É 7h50, né? É eu que fui apressado. Foi mal, galera. Mas deu certo. Deu certo, estamos aqui, estamos vivos. No fim das contas, é isso que importa. Ai, ai. Ah, eu vou mostrar um outro vídeo para vocês aproveitar que o Solinho ainda não está aqui. Vou mostrar um outro vídeo. Errei o botão. Como é que é o nome daquelas das distribuidoras de energia, gente? Vixe, Maria. São as não é transformador. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu vou achar isso aqui. Ah, isso aqui. Eu vou pegar esse aqui que é pequenininho. Isso aqui é uma daquelas bichas de distribuição de energia, né? A energia vem das usinas, chega nessas paradas aqui e dessas paradas aqui elas vão para nossa casa. Eu esqueci o nome agora desse troço. Como é que é o nome? Esqueci. Mas olha só, isso aqui tá passando corrente aqui e eles vão abrir, eles vão desligar, desconectar um do outro. Mas a corrente é tão alta, passa tanta energia que isso aqui acontece, olha só. Isso é um raio, tá? Isso que aconteceu aqui foi um raio. Olha aí. Olha só. São raios, cara. Isso aqui é a corrente alta pra caramba, passando de um cantinho aqui pro outro. Aí, olha aí, ó. É tanta corrente, é um negócio tão absurdo que pega fogo, cara. Eu acho isso aqui louco demais. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a eletricidade, galera. O negócio é perigoso. Olha aí. Ué, mas isso aqui tá fechando? Isso aqui tá fechando. É, ao contrário, olha só. Legal. Acho isso aqui divertido demais, cara. Muito bonito. É isso, é com muita potência, é isso mesmo. Eles são muita eletricidade passando aqui de um negócio desse para o outro. Ele mostra uns fechando legal. Acho que nem eu tinha visto os fechando.
Professor, Oi, diga. que eu lembrei de uma coisa aqui. Tipo assim, se a energia ela é passando de um lugar para o outro, se tiver uma corrente de pessoas, e tipo assim, igual uma corrente mesmo, por que Aham. que a última pessoa leva mais choque do que a primeira? Essa é uma excelente pergunta. Mas você tem certeza disso? Que a última pessoa leva mais choque que a primeira? Tenho, porque eu já fiz com meus primos e meus irmãos e eu fiquei por última. Ah, e aí você tomou mais choque que eles? E aí, quando nós fez ao contrário, aí o meu irmão ficou por último, e aí o dedo do meu irmão ficou até com machucado, assim, porque ele tomou mais choque. E todo mundo Mas por fala que 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 leva vocês mais foram choque. ficar se dando choque para começo de conversa? É porque nós ia para casa da nossa avó, e aí na casa da nossa avó lá nós ficávamos brincando. Aí nós fazíamos essa corrente, só que era muita gente. Entendi. Aí nós fazíamos, os mais velhos ficavam primeiro e os mais novos ficavam depois. E aí nós fazíamos. Entendi. Ou brincadeira besta. Mas, ó, é um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Isso é quando a gente começar a falar sobre circuitos, sobre resistência, aí a gente vai entrar nisso. De cabeça, inclusive, eu não sei essa explicação, não. Eu não sabia que isso acontecia. Eu vou pesquisar e vou saber direitinho como é que isso acontece. Aí, se não na aula que vem, na próxima, eu explico isso, tá bom? Se você quiser, inclusive, me lembra. Pergunta de novo, tanto na aula que vem quanto na outra, que em uma das duas eu vou ter uma resposta para você, tá? Tá bom. De cabeça eu realmente não sei, vou pensar um pouquinho, vou pesquisar e vou ver por que que isso acontece. Mas a gente vai, com certeza a gente vai estudar o fenômeno físico por trás disso de um jeito ou de outro. Só tem que saber exatamente que fenômeno é esse, tá certo? É isso, eu queria mostrar para vocês esse videozinho, porque na época que eu fazia eletrotécnica, esse foi um vídeo que me marcou muito, assim, esse chocão aí. Um, um raio fabricado pelos humanos. Achei isso legal demais. Hum, cadê o menino Saulo? Será que o menino Saulo vem hoje? Não falou nada lá no grupo que não vinha, né? Não deve de vir. Entrou mais gente? É impressão minha. Entrou não, né? Ai, ai. Vocês estão bem, gente? Como tá aí? O ano acabando. Eu Temos tô aí bem não, porque eu mais. tomei vacina e meu braço tá doendo. Hum, oh, mas essa dor aí, minha filha, essa a gente gosta demais de sentir. Ave Maria. Oh, meu Deus do céu, eu senti era muito mais. Você tomou a Ah, segunda dose, foi? não, eu tomei a terceira dose da hepatite B, que tava atrasada. Entendi. Ah, não é do Covid, não, é de hepatite, entendi. A minha do Beleza, Covid tá marcado no mês de novembro ainda. entendi. A minha também, a minha segunda dose está para o mês de novembro também. Mas você tomou hoje, foi a vacina? Foi sim. Mas e você, prof? Como está? Eu tô cansado. Vou mentir, não, tô cansado. Ano comprido esse, né, cara? Demorado a terminar, mas vamos que vamos. Tudo certo. Saulinho entrou aí. Beleza, Saulinho? Beleza, Oh, bom demais. tudo bom? Porra, eu passo eles para vocês aí. Até mais, gente. Boa noite para Tchau, tchau, vocês. obrigada. Fiquem bem. Até semana que vem. Boa aula, Saulinho. Valeu, obrigado. Só um minutinho, gente, que eu não tô conseguindo conectar.